Saiu o adversário do João Fonseca na estreia de Roland Garros, e o João Fonseca sempre nesses grandes torneios, diria que ele não dá muita sorte nesse sorteio, né? Pegou um cabeça de chave mais uma vez, só que é um cabeça de chave, na minha opinião, dos mais acessíveis, né? A gente vai trazer todos os detalhes nesse vídeo, vamos falar um pouquinho desse jogo, é claro que a gente vai fazer a análise completa do jogo quando estiver chegando mais próximo da data, mas já vamos fazer uma análise e mostrar pelo menos a parte do quadrante do João até a terceira rodada. Vamos colocar também aqui o adversário do Thiago Monteiro, da Bia Haddad, né, que saiu já agora, o sorteio foi agora há pouco de Roland Garros, todos os detalhes, além do torneio de Estrasburgo, onde a Bia está na semifinal. Traremos atualizações também para vocês, então vamos lá direto para a tela do meu computador para falar sobre o adversário do João Fonseca, Hubert Hurkacz, o polonês, número 31 do ranking. É um cabeça de chave, mas não é um cabeça de chave top 10, não é um especialista no saibro. A gente vai falar um pouquinho das características dele, mas ao meu ver, considerando que foi um sorteio que o João pegou um cabeça de chave, dos males no menor, né? Ao meu ver, não foi assim um sorteio tão ruim para o João Fonseca, mas obviamente ele poderia ter tido um pouco mais de sorte. Você já numa primeira rodada pegar um cara tão experiente, um cara que já ganhou vários títulos na ATP, assim, logo de cara, é complicado, mas temos um jogo aí, e eu vou dar minha opinião se o João é favorito ou não, após analisar aqui o card do Hubert Hurkacz, que é destro, backhand de duas mãos, 28 anos, é um gigante, literalmente, né, 1,96 m e já tem 8 títulos ATP. O estilo de jogo do Hurkacz é ataque, apesar que ele é um cara também muito consistente, né, ele gosta de jogar ali trocando também, né? Ele não é só aquele cara que saca muito agressivamente e define um ponto rápido, ele também tem a trocação, é um tenista de base, né? Ele nem sobe tanto a rede pelo tamanho que ele tem, mas o ponto forte dele no jogo dele é o saque, é um dos melhores sacadores da ATP, tem um saque violento, fortíssimo e faz muitos aces no jogo, então isso pode ser uma coisa que vai complicar o jogo do João Fonseca, né? Historicamente na carreira do João, ele não joga muito bem contra grandes sacadores, né? É óbvio que aquele tenista que é mais consistente no jogo, ele é mais complicado para o João do que um sacador, um tenista que ataca bastante. Mas esse tipo de jogo também é um jogo que incomoda o João. Qual que é qual que é a grande característica do Hurkacz? Ele é um cara que acelera, ele bate reto na bola, né? É um cara que sabe se defender, mas que também ataca muito bem. Só que ele é um tenista mais de quadras rápidas, né? Tanto é que dos 8 títulos ATP que ele tem, somente um é no saibro. 6 em quadradura e 1 em grama. O Hurkacz, o piso ideal dele é o piso duro e quanto mais rápido, melhor. Só que isso também não significa que ele não joga no saibro, tanto que ele tem um título, né? Que foi em Estoril, o único título dele no saibro. É o pior piso dele, mas é um cara aí que hoje tá 31 do ranking, mas é um cara com ranking aí pelo menos top 15, nível top 15, top 20 com certeza. Então é um adversário duríssimo, mas eu acho que o João tem condições de ganhar. Na minha opinião, o João ele é levemente zebra nesse jogo. Eu não vou nem colocar um meio a meio ou o João favorito. Eu acredito que os últimos momentos, né, do João não são muito bons nos últimos torneios. O Hurkacz estava fazendo um ano ruim, mas agora nas últimas 2 semanas ele melhorou. Então tá reencontrando o seu tênis aí próximo a Roland Garros. É uma boa oportunidade para o João Fonseca aí de pegar um cabeça de chave e avançar para a segunda rodada. Então acredito que o João tenha condições sim. E quando a gente analisa aqui a chave do João, a gente vê novamente que ele não pegou uma chave fácil, né? Ele teria na segunda rodada um Bonzi, que por mais que seja um tenista pior tecnicamente que o Hurkacz, é um tenista da casa, é um cara que também estava em má fase e agora vem jogando bem nas últimas semanas, então seria uma segunda rodada complicada se o Bonzi passar pelo Herbert, acredito que passe. E já numa terceira rodada, aí já é dureza de novo, muito provavelmente um Jack Draper, apesar que o Monfils jogando em casa, né, é um cara que, cresce muito com a torcida a seu favor, ele pode complicar pro Draper, né? O Draper a gente brincava, né, algumas semanas atrás, que ele era um jogador mais de piso rápido e que no Cyber ele não iria tão bem. E aí acontece que ele também tá indo muito bem no Cyber. Então, o João tem uma chave indigesta aí nesse início. A gente colocou aí as primeiras 3 rodadas, obviamente, quando iniciar o torneio, a gente vai fazer todo o chaveamento, tudo aquilo que vocês já estão acostumados com informações completas, mas eu precisei gravar esse vídeo agora para falarmos um pouco sobre o adversário do João Fonseca. E
Outro brasileiro que está na chave principal é o Thiago Monteiro, que vai pegar o Kopriva, o tcheco, né, na primeira rodada. É uma rodada até boa pro Monteiro. Acho que ele tem condição de ganhar. O Kopriva também vem fazendo boas exibições, né, nas últimas semanas. É o favorito pro jogo, mas eu diria que é leve favorito. Acho que o Monteirão aí tem chance, sim, de passar pelo Kopriva. O Kopriva que não tem títulos ATP, 27 anos de idade, é o atual ranking 85 e tem estilo de jogo na consistência, o ponto forte é o backhand. O que não é muito bom para o jogo do Monteiro, que é canhoto, né? Se o ponto fraco do Kopriva fosse o backhand, seria bom para o Monteiro, porque o backhand do Kopriva daria no forehand do Monteiro. Não é o caso, mas acredito que é um jogo quase que 50-50 e o Monteirão aí tem chance de passar para a segunda rodada. Acho que foi um sorteio ok aí pro Monteiro, que pega Fritz, né, na próxima rodada, aí sim seria um páreo duríssimo. E a Bia vai pegar a Baptiste, americana, 23 anos de idade, 70 do mundo. Uma boa primeira rodada também para a Bia que está dando show, a Bia está retomando seu tênis, ela acabou de vencer a Emma Navarro no WTA de Strasbourg e está na semifinal. Uma vitória de virada, eu acompanhei, eu vi o jogo todo, a Navarro estava jogando demais no primeiro e segundo set, e a Bia resistindo, a Navarro praticamente sem erros não forçados, jogando muito mesmo, a Bia conseguiu fazer um ótimo tie-break, venceu a Navarro, e aí a Navarro acredito que sentiu um pouquinho, fisicamente começou a errar bastante, e a Bia na resiliência e na força e na raça conseguiu uma vitória espetacular contra a número 9 do mundo, e agora ela enfrenta a Helena Rybakina, tenista cazaque, né, do Cazaquistão, número 12 do mundo. Outro jogo duríssimo, né? Acho que não tem como ser diferente. A Bia novamente não entra como favorita, assim como foi contra a Navarro, mas a Bia está em ótima fase. É um WTA 500, é jogado no Saibro, é um preparatório para Roland Garros e a Bia vai chegar voando em Roland Garros. Que bom, né? Que bom ver a Bia Haddad retomando o seu melhor tênis e chegando firme aí para Roland Garros. E tivemos aí o J500 de Milão. Não foi nem a segunda rodada, foi as oitavas de final. A Naná acabou enfrentando a Julieta Pareja. A gente falou no vídeo de ontem sobre essa americana de 16 anos, que é um fenômeno do tênis. Ela já joga tênis profissional, ela já tem título profissional. Ela é número 317 do ranking profissional. É uma menina de 16 anos que já faz estrago no profissional. E a Naná, que está em constante evolução, mas tem um ano a menos que a Pareja, é bom falar, não conseguiu fazer o seu melhor jogo contra a americana. Ela teve muitos breakpoints que não aproveitou e a americana aproveitou praticamente todos os breakpoints que teve. O placar não reflete muito o que foi o jogo, mas a verdade é que a Pareja está num nível acima hoje da Naná, até por questão de idade mesmo, e a Naná para aí na terceira rodada do J500 de Milão, mas foi uma ótima campanha aí da nossa joia, que vai chegar firme também para Roland Garros para tentar fazer uma boa campanha. Falamos da Fantium já nos outros vídeos, a Fantium, que é um formato onde você que é fã do tênis, você pode apoiar seus tenistas prediletos, financeiramente falando, é uma espécie de investimento, que você compra um token desse tenista, ajuda na carreira, seja início ou meio de carreira desse tenista, e depois pode ter um retorno de acordo com as premiações do tenista. É um projeto fantástico, a gente vai deixar o link aí no primeiro comentário, porque se você se cadastrar, não precisa pagar nada. Se cadastrou, você já vai estar concorrendo a ingresso para Grand Slam, camisa autografada do Dominic Thiem, que é uma lenda do tênis, e 5 créditos aí de $100 no site da Fantium para investir nos seus tenistas preferidos. Então, dá uma olhadinha ali no site, campanha que vai até 26 de maio e vale muito a pena. Então, tá aí, definida a chave de Roland Garros. Vamos fazer um vídeo mais específico sobre a chave e depois sobre o jogo do João, que deve ser lá para o dia 26, 27 ou 28 de maio. Então ainda tem uns diazinhos aí pra gente ir preparando esse material para mostrar para vocês. E eu vou pedir, obviamente, né, o que eu sempre peço aqui para vocês, a sua inscrição é muito importante pra gente. Nesse momento batemos 4.000 inscritos, né? Então agora a próxima meta é 5.000 e vamos aí entregando conteúdo de qualidade para vocês sempre, certo? Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.